E estamos no capítulo 4 de Hebreus e no versículo 14. Nós, da última vez, falamos sobre 5 razões para não facilitar. Aliás, da última vez falamos de 2 porque já tínhamos falado das outras 3. Então, terminamos essas 5 razões para não facilitar. Estão todas no capítulo 4. Como é que começa o capítulo 4? Quais são as primeiras palavras? Primeiras palavras do capítulo 4. Obrigado. Temamos, pois. Ou seja, não facilitemos, tenhamos cuidado, sejamos prudentes, sejamos sábios, sensatos. Cuidado. Não nos deixemos levar pelas emoções, não nos deixemos levar pelos nossos devaneios. Não facilitemos, porque isto é sério. E agora vamos falar sobre o capítulo 14. O versículo 14, do versículo 14 ao 16. E estes versículos falam-nos, começamos a entrar no facto de Cristo ser o sumo sacerdote, ou seja, maior. O tema deste estudo é supremacia de Cristo, então Cristo é maior do que os sacerdotes do Velho Testamento, do Velho Pacto. E esta carta, sendo escrita para os Hebreus, lá está, o autor aos Hebreus já tinha tocado em Moisés, e quem tocava em Moisés tocava fundo na identidade dos judeus e na sua cultura. Já tinha tocado em Moisés e dito que Cristo é superior a Moisés. Agora está a tocar nos sacerdotes do Velho Testamento. E cuidado, porque os sacerdotes tinham uma função importantíssima no Velho Testamento, e vamos já perceber mais quais eram essas funções. E quando se diz que Jesus é maior do que os sacerdotes, também se está a mexer em algo muito profundo na identidade e na cultura judaica. Vamos ler do versículo 14 ao 16. Visto que temos um sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, agora, Jesus é-nos apresentado não apenas como sacerdote, mas como sumo sacerdote. Não estamos a falar de Iced Tea, nem de Fanta, quando falamos de sumo. Não é? É sumo. O que é que quer dizer sumo? Quer dizer que é o principal. Não é? O chefe dos sacerdotes. O sacerdote supremo. O sacerdote supremo. Sumo sacerdote era o sacerdote supremo. O que é um sumo sacerdote? O que é? Sabem, o sumo sacerdote era o responsável máximo pelo templo dos judeus. Há aqui uma imagenzita. O sumo sacerdote vestia-se assim. Não é? Ele era o responsável máximo do templo. O primeiro sumo sacerdote de Israel foi quem? Foi Arão. Okay? O primeiro sumo sacerdote. Se lerem lá em Êxodo 28, está lá. Okay? Arão foi o primeiro sumo sacerdote. E Arão e os seus filhos eram os sacerdotes, e Deus instituiu assim, e todos os sacerdotes de Israel deveriam ser filhos de Arão. Okay? Da linhagem de Arão. Se quiserem aprofundar isto, leiam em Êxodo 28, porque é muito interessante. Mas o que é que eles faziam? E o que é que fazia Arão e os seus filhos? Onde é que eles serviam? Na altura não havia templo, não havia aquele templo de Israel como foi construído depois, muitos anos depois, pelo rei Salomão. Não existia. Então onde é que eles serviam? Serviam no tabernáculo, que era uma espécie de templo portátil. Eles, quando estavam no deserto, tinham o tabernáculo, que era uma tenda, era uma construção, era uma tenda, no fundo tabernáculo quer dizer tenda, né? E eles levavam aquela estrutura, quando se moviam, montavam, e era lá que eles serviam. E nós temos instruções muito específicas para os sacerdotes.
Deus dá instruções muito específicas. Deus é um Deus de pormenor. É engraçado, se nós lermos lá em Êxodo 28, vemos o pormenor das instruções que Deus dá. Deus é um Deus de pormenor. Portanto, já estão a ver que nós aqui estamos bem, porque estamos muito atentos ao pormenor. Não é? Temos que estar sempre atentos ao pormenor. Na vida, temos que estar atentos ao pormenor. Os pormenores importam. Não é? Quando se deixa uma coisa fora do sítio, isso importa. Não é para estar fora do sítio, é para estar no sítio. Não é? Por isso é que muita gente aqui se queixa de que eu sou picuinhas e não sei o quê, porque eu dou muita atenção ao pormenor e a palavra de Deus apoia-me, porque está aqui, Deus também dá atenção ao pormenor. O pormenor é importante. Não devemos ser obcecados com o pormenor, não é? Tipo, só ver o pormenor, não ver mais nada, mas o pormenor é importante. O pormenor é importante. Aqui no louvor, por exemplo, uma nota ao lado, e eu hoje dei algumas, foi assim apanhado um bocado desprevenido, uma nota ao lado é importante. Estraga a música. Não é? Fica mal. Soa mal. O pormenor é importante. Na nossa vida, o pormenor também é importante. Nós devemos estar atentos ao pormenor. Então, Deus deu instruções para o tabernáculo. O tabernáculo também tinha instruções muito. Cada coisinha que está ali tinha o seu papel, tinha a sua função. E Deus deu instruções específicas para cada coisinha que está ali estar onde está. Ok? Nada é por acaso. E a parte mais importante, a parte de mais reverência desta estrutura era ali. No fundo, alguém sabe? Chamava-se o Santo dos Santos. O que era o Santo dos Santos? O Santo dos Santos era um lugar em total escuridão, estava completamente escuro, e lá dentro, em total escuridão, estavam as tábuas dos 10 mandamentos numa arca, na arca do concerto. Não é? Há aquele filme, os mais antigos daqui, lembram-se, os salteadores da arca perdida, não é? Do Indiana Jones. Era esta arca nunca apareceu. Não é? Não se sabe se foi destruída, se está em qualquer lado. Os arqueólogos têm isto como algo incrível. Se for encontrado, é incrível. Não é? Então, as tábuas dos 10 mandamentos, também a vara de Arão e um vaso de maná, o pão que caiu do céu. Não é? Estava lá dentro. É isso que a palavra de Deus diz. E enquanto o povo de Israel andava pelo deserto, esta estrutura andava com eles, e o Santo dos Santos era onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. O sumo sacerdote, só o sumo sacerdote é que podia lá entrar, porque era lá que se acreditava, era lá que Deus disse que a sua presença estava. Lá está, nós quando falamos do Velho Testamento estamos a falar de sombras. Era a sombra da presença de Deus. E lá do Santo dos Santos, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, entrava na presença de Deus. Na presença em hebraico é Shekinah, onde está concentrada a presença de Deus. Uma coisa é a presença de Deus. Deus é omnipresente, Deus está em todo lado, Deus está aqui, Deus está ali, Deus está sempre presente. Uma coisa é essa presença, outra coisa é entrarmos na presença de Deus, a presença Shekinah. Quando nós nos deixamos mergulhar na presença de Deus, quando nós atentamos para a presença de Deus, são coisas diferentes. E esta era a presença de Deus. Para percebermos melhor o sumo sacerdote, vamos ler as funções do sumo sacerdote, vamos ler um bocadinho sobre esse dia em que o sumo sacerdote entrava. Esse dia no ano, só um dia no ano, só o sumo sacerdote. E cuidado, porque se ele não cumprisse as instruções todas, ele morria lá dentro. Ok? Vamos ler em Levítico 16. Levítico 16 fala-nos disto. Os irmãos aqui até aprendem hebraico e tudo. Saímos daqui todos uns doutores. Levítico 16 diz assim: E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu,
diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Estão a ver? Cuidado, que isto não era para ser feito de qualquer maneira, senão ele morria lá dentro. Porque a presença de Deus é algo sério, é isto que isto nos está a transmitir. Com isto, versículo 3, Arão entrará no santuário, com um novilho para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele, está a falar de sacrifícios, dos sacrifícios dos animais. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne. E cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. A presença de Deus inspirava muita reverência. Não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa normal, é uma coisa que precisa de preparação e precisa de reverência. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará a expiação por si e pela sua casa. A expiação significa retirar o pecado. Significa o pecado sair e ser perdoado. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer a expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Estes 2 bodes, estes 2 animais, recebiam o pecado do povo e quando o bode era morto, quando o bode era sacrificado, o pecado morria ali. O pecado era expiado, o pecado era perdoado. Porque o pecado, irmãos, e lemos isto na Bíblia, para se perdoar pecado tem que haver derramamento de sangue. O salário do pecado é a morte. É o castigo justo pelo pecado. E pecar é afrontar Deus. Pecar é dizer, eu não quero fazer a tua vontade, eu quero fazer a minha e peco. Portanto, eu sou Deus e tu não és. É isso que estamos a dizer a Deus. Portanto, isto é grave, irmãos. Às vezes achamos que, sim, há pecados mais graves em termos do impacto e das consequências que têm, mas todo o pecado é uma afronta a Deus. Todo o pecado é uma afronta a Deus. E todo o pecado requer castigo. É justo que assim seja. Temos um Deus justo, um Deus que não aceita, quando está bem disposto, aceita tudo. Quando está mal disposto, não aceita nada. Não, nós sabemos que em Deus há justiça. E que a justiça de Deus é sempre a mesma. Sempre perfeita, sempre boa. E ainda bem. Não é? Nós não gostamos que se faça justiça connosco, mas quando alguém faz alguma coisa, quando vemos na televisão aquelas histórias, não é? Os filhos que matam as mães, os maridos que matam as mulheres, um homem que entrou numa coletividade, num centro recreativo, porque estavam a jogar à sueca e matou 4. O que é que acham? Que justiça é que deve haver aí? Deve haver justiça ou não? Mas quando somos nós é que já não gostamos nada de ouvir falar em justiça. Aí já queremos que nos perdoem tudo. Mas vivemos neste universo justo e Deus é justo. E então esses bodes levavam o pecado e eram sacrificados como levando o pecado, né? para que o pecado fosse expiado, para que o pecado fosse perdoado. Isto também é uma sombra, também é um símbolo. Okay? Vamos já ver. E Arão fará chegar o novilho da oferta, estamos no versículo 11, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. E degolará o novilho da oferta pela expiação que é para ele. Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo, perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará do sangue do novilho e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para a banda do oriente e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois degolará o bode da oferta pela expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Então,
havia um bode para o sumo sacerdote, porque o pecado do sumo sacerdote era muito mais grave em termos da responsabilidade que ele tinha, e depois havia um bode para o pecado de todo o povo. Versículo 16. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. Portanto, aquele bode levava todos os pecados. E assim fará para a tenda da congregação que mora com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer propiciação no santuário até que ele saia. Assim fará expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. E tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre as pontas do altar em redor. E daquele sangue espargirá sobre ele com o dedo 7 vezes. E o purificará das imundícias dos filhos de Israel e o santificará. Irmãos, existe aquela ideia de que Deus, no Velho Testamento, era um Deus mau, um Deus mal disposto, um Deus da lei. Não cumpres a lei, vais morrer. Não é? E no Novo Testamento é um Deus simpático, bonzinho, um compincha, não é? Tipo porreiro. Não é? Irmãos, aqui na Bíblia, se nós lermos a Bíblia, vemos porque é que Deus dava esta possibilidade dos pecados do povo passarem para os bodes. Porque Deus é um Deus de graça. No Velho Testamento e no Novo. Deus é um Deus de graça. O pecado era tão pecado no Velho Testamento como no Novo. E se Deus providenciava estas maneiras de se expiar os pecados, de se perdoar os pecados, era porque Ele amava o povo. É porque Deus é um Deus de amor. Havendo, pois, acabado, versículo 20, de expiar o santuário e a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. Daqui vem a expressão bode expiatório. Não é? Até a nossa língua está cheia de referências bíblicas. Nós é que não nos lembramos disso. Então estes bodes, todos os pecados eram passados para o bode, e o bode levava todos os pecados e expiava todos os pecados. Todos. Não ficava nenhum de fora. Depois Arão virá à tenda da congregação, despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no santuário e ali as deixará. E banhará a sua carne em água no lugar santo e vestirá as suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pela expiação do pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode, que era bode emissário, levará as suas vestes e banhará a sua carne em água e depois entrará no arraial. Vamos ficar por aqui. Vamos ler no versículo 34 só. E isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Então, esta foi a ordenança de Deus. Esta era a incumbência do sumo sacerdote. Havia outros sacrifícios, durante o resto do ano. Havia vários tipos de sacrifícios e está tudo descrito. Em Levítico. Mas este dia era o mais importante. Era o dia da expiação. Era o dia em que todos os pecados do povo eram perdoados. Era o dia em que Deus perdoava todos os pecados do povo. Isto são sombras, irmãos. Tudo isto são sombras. Não é? Vemos a importância que tinha o sangue, que o sumo sacerdote deveria aspergir o sangue no propiciatório. Que sangue é que foi aspergido? De que sombra é que é este sangue de animais? Do sangue de Jesus. Este sangue dos animais é sombra do sangue de Jesus. O sacrifício do animal tinha que ser feito todos os anos. Todos os anos. Era por estatuto perpétuo, portanto tinha que ser sempre repetido. Os pecados eram expiados naquele dia, depois começava a acumular outra vez e os pecados tinham que ser expiados todos no ano seguinte. Então, vamos voltar à passagem de Hebreus.
Jesus é chamado sumo sacerdote. Porquê? Porquê é que ele é chamado sumo sacerdote? Porque o sumo sacerdote era sombra de quem? De Cristo. Nós temos um sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Então, o sacerdote penetrava onde? O sumo sacerdote penetrava no Santo dos Santos, onde estava a presença Shekinah de Deus. Né? Era uma estrutura construída pelo homem, por instrução de Deus, para que o pecado do povo fosse expiado. E Jesus não penetrou em nenhuma estrutura feita pelo homem, não penetrou num Santo dos Santos, penetrou no Santo dos Santos, nos céus, na presença de Deus, porque Jesus era Deus. Então ele tinha acesso à presença de Deus, acesso pleno, sendo ele Deus. O Santo dos Santos é sombra da presença de Deus. Okay? E a presença de Deus não está contida num lugar. A presença de Deus está acessível, porque Jesus tornou-a acessível. Jesus penetrou nos céus. Então, o que é que Jesus fez? O sacrifício de Jesus, o sacrifício do bode era sombra do sacrifício de Jesus. Jesus sacrificou-se uma vez por todas para pagar todos os pecados, não só do povo de Israel, não só daquele contexto, daquele ano. O sacrifício de Jesus é válido para todo o tempo, para toda a humanidade. Sombras da realidade que Jesus depois veio mostrar. Se nós não conhecemos as sombras, não vamos entender a realidade. Não vamos ter este entendimento. O que é que significa o sacrifício de Jesus? O que o sumo sacerdote fazia não era perfeito, era uma forma de livrar o povo dos seus pecados para aquele ano, não é? Portanto, depois tinha que se fazer outra vez. O que Jesus fez é perfeito e é para sempre, para toda a eternidade. Jesus venceu o pecado na cruz. Derramou o seu sangue, não sangue de animais, não sangue de bodes, não sangue de carneiros. Por isso é que Jesus é chamado o Cordeiro de Deus. Porque Jesus foi como um cordeiro para o matador. Sombras. Então, por causa dessa obra, e temos aqui escrito, visto que temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, agora o quê? Retenhamos firmemente a nossa convicção. Qual é a nossa reação a isto? Como é que nós temos de reagir a isto? Reter firmemente a nossa confissão. E isto, reter a confissão. O que é a confissão? O que é reter uma confissão? O que é uma confissão? Confissão é expressar uma convicção. Eu confesso que creio em Jesus, que creio no seu sacrifício. Confesso que Jesus é Senhor. Então nós temos que reter isso. Não basta confessar isso. É preciso reter. É preciso alicerçarmos-nos nisso. Temos que estar alicerçados nisso. E é uma luta, irmãos. É uma luta semelhante a esta. Isto de reter a nossa confissão tem muito, muito que se lhe diga. Por isso é que estava a orar o Hugo, e é verdade, é um caminho estreito, o caminho da eternidade. É um caminho que não é fácil. É muito mais fácil a gente deixar-se ir por coisas fáceis. É fácil a gente deixar-se ir por coisas apelativas, coisas que nos agradam, coisas que parecem confortáveis para a nossa carne. Coisas que correspondem aos nossos desejos imediatos, que nos satisfazem logo. É fácil isso. Estávamos a falar isso ontem nos teens. Não é? É difícil a gente levantar-se de manhã e ir para a escola. Nós sabemos que a escola é para o nosso bem. Eles estavam a dizer que não e tal, mas no fundo nós sabemos. Mas nós sabemos que no fundo é para o nosso bem. Mas é difícil. É difícil fazer aquilo que é bom para nós. Agora, a gente ficar a dormir e dar sopa nas responsabilidades, isso aí é o que nos agrada, isso é o que é fácil para nós. Então, reter a nossa confissão é difícil. Porquê? Porque estamos rodeados de coisas e de estímulos que vão contra a nossa confissão. Que nos querem pôr na nossa boca outro tipo de confissões. Que querem fazer-nos negociar as nossas convicções. É difícil. Há toda uma maré contra a qual nós temos de remar. Porque esta confissão de que Jesus é Senhor, isto tem que ter impacto em todas as áreas da nossa vida. Tem que transformar a nossa vida. Uma coisa que transforma é a nossa relação connosco mesmos.
Não somos escravos de nós mesmos. Se Jesus é Senhor, nós não somos escravos das nossas emoções, não somos escravos dos nossos devaneios, dos nossos impulsos. Então isso é difícil. Reter a nossa confissão é difícil. A nossa relação com os outros. Quando alguém me magoa, qual é o meu impulso? É dar sopa nessa pessoa. Não falo mais com esta pessoa morreu para mim. Esse é o nosso impulso. Mas Jesus mostra-nos outro modelo. Então reter a nossa confissão, a viver na base do perdão dos relacionamentos, reter a nossa confissão, isso aí é escalar uma montanha. Pela graça de Deus, Ele capacita-nos. Mas não é fácil, nunca é fácil. Nunca, às vezes, é extremamente difícil. Extremamente difícil. E principalmente, claro, a nossa relação com Deus. Reter a nossa confissão muda a nossa relação com Deus. Porque com Deus já não nos relacionamos na base da religiosidade. Né? Uma vez por ano a gente lembra-se, ou duas, na Páscoa, no Natal, ou no feriado A, B ou C, ou quando vamos à procissão A, B ou C. Né? Já não agimos com Deus na base da tradição e da religiosidade. Não, agimos com Deus na base do relacionamento de koinonia, todos os dias. E isso não é fácil. Reter a nossa confissão. E já que temos este sumo sacerdote perfeito, Jesus, Filho de Deus, vamos reter a nossa confissão. Não é? Agora, este sacerdote, Jesus sendo perfeito, e claro, e outra coisa muito importante, está visto, não precisamos de mais nenhum sacerdote. A palavra sacerdote acabou no Velho Testamento. Só há um sacerdote, é Jesus Cristo. O pastor não é sacerdote, o pregador não é sacerdote, quem ministra a Santa Ceia não é sacerdote, nem tem de ser sacerdote, porque os sacerdotes acabaram. Acabaram. Só há um, é Jesus. Portanto, todo aquele que se chama sacerdote tem um mau entendimento das Escrituras. Não precisamos de ninguém que medie a nossa relação com Deus. Só um, é Jesus. Só há um sacerdote, porque era essa a incumbência dos sacerdotes, era servir de intermediários entre o povo e Deus. O povo não podia fazer isto, só o sumo sacerdote é que podia fazer. O povo não podia ministrar no templo, não podia servir no templo, só os sacerdotes é que podiam fazer isso. Agora não. Agora só temos um sacerdote e nós somos todos sacerdotes. Porque diz a palavra de Deus, nós somos reino e sacerdócio. Portanto, todos os crentes são sacerdotes. E o nosso sumo sacerdote é Jesus. Então, este sumo sacerdote, sendo perfeito, ao mesmo tempo, ele sente as nossas dores. Ele tem compaixão de nós. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, este sumo sacerdote é alguém é alguém que tem compaixão de nós, que sente as nossas dores, que tem empatia para connosco, que se põe nos nossos sapatos, que sabe o que é estar nos nossos sapatos, sabe as dificuldades de caminhar aqui como homem, sabe as dificuldades de reter a nossa confissão, sabe as dificuldades de escalar montanhas. Ele conhece-as todas. Mas ele venceu-as. Ele venceu essas dificuldades todas. Ele não pecou. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, o coração de Deus é um coração de compaixão. O coração de Deus é um coração de ajuda, não é um coração de condenação. Nós é que nos condenamos quando ignoramos aquilo que Deus faz por nós em Cristo. Aquele que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Está escrito em João. Quem não crê condena-se a si mesmo. Porque não aceita esta dádiva de Cristo. Não aceita. Isso é não crer. Mas quem crê tem acesso a tudo isto. É esta compaixão ao coração de Deus, à presença Shekinah de Deus. E eu falo contra mim, irmãos, tantas vezes nós ignoramos este privilégio. Não é? Estamos tão envolvidos nas nossas coisas, nas nossas rotinas, no nosso dia-a-dia, e ignoramos que temos a presença Shekinah de Deus acessível a nós em qualquer momento, em qualquer altura, em qualquer lugar. A única coisa, o sumo sacerdote tinha que fazer um monte de preparações. Vocês viram, tinha que lavar as vestes, tinha que vestir isto, vestir aquilo, todos os pormenores tinham que ser cuidados. Nós hoje, o que é que temos que fazer? É fechar a porta e fechar a porta do nosso quarto e estar
na presença. Não precisamos de mais nada. Podemos estar de calções, de t-shirt, de fato, de gravata, em qualquer maneira. A única coisa que é preciso fazer é estarmos concentrados e separarmos tempo para estar na presença Shekinah de Deus. Temos acesso a isto. E acesso à compaixão. Este sumo sacerdote, Jesus, ele não pecou, apesar de ter sido tentado em tudo. Portanto, nós temos um modelo. Para já temos alguém que se compadece de nós. E depois temos um modelo de perfeição que nós devemos imitar. Temos um modelo para seguir. Sabemos qual é a medida da perfeição. É Jesus. Então é para Ele que eu tenho que olhar, é Ele que eu tenho que imitar, é Ele que eu tenho que seguir. É dele que eu tenho que ser discípulo. Temos um modelo. Não temos que andar à nora, às apalpadelas. Como é que eu faço agora? Para onde é que eu vou agora? Desorientados. Jesus é o nosso modelo. Olhamos para Ele, imitamo-lo. Parece simples, não é? Mas não é. Mas olha, eu estou a ler um livro sobre o Sermão da Montanha, por exemplo. O Sermão da Montanha, e esse livro chama-se O Cristo da Montanha, porque de facto o que está ali não é só um sermão, é a pessoa de Cristo. Né? Nós temos que olhar, não é para o sermão tipo lei, temos que olhar para a pessoa de Cristo e na pessoa, e em Cristo nós vivemos assim, segundo o Sermão da Montanha. E há muito que podemos dizer, mas queremos imitar Jesus, podemos começar por aí. Mateus 5. Vamos começar por aí. Ler o Sermão da Montanha. E aplicar à nossa vida. Não é fácil. É uma caminhada difícil. Agora, o que é que nos resta fazer perante isto? Qual é o convite? Qual é o desafio? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O que é que Deus agora nos convida a fazer? Chega-te com confiança ao trono da graça. Chega. Vamos chegar com confiança. Muitos de nós fomos ensinados a ter medo de Deus. A nossa cultura ensina-nos assim. Ou a ter medo ou a ser indiferentes a Deus. Mas pensar em Deus, num Deus justo, um Deus perfeito, um Deus que nos quer condenar, não é? Um Deus que vê tudo e sabe tudo. Aprendemos a viver com medo de Deus. Mas não é esse o modelo que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia diz para nós chegarmos com confiança. Com confiança. Como um filho chega à presença do seu pai. Não um pai imperfeito, como os nossos pais terrenos, mas um pai perfeito, um pai que recebe, um pai de compaixão, um pai que ama. Um pai que não trai, um pai que não abandona, um pai que não desampara. Um pai perfeito. Cheguemos com confiança ao trono de Deus para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. O que é misericórdia? O que é graça? Trouxe umas fórmulas matemáticas. Agora que já começaram as aulas, já estão com os neurónios quentinhos, não é? Se não estão, vamos aquecer. Não é? O que é misericórdia? A misericórdia, pecado menos castigo, igual a misericórdia. A misericórdia é o sinal menos de Deus. Deus não nos dá aquilo que nós merecíamos, o castigo. Não é? Portanto, Ele tira-nos, subtrai-nos o castigo justo pelo nosso pecado. Não porque lhe apeteceu e fez assim, porque Jesus pagou o preço. Porque Jesus pagou o castigo, Ele foi castigado em nosso lugar. Então, no sacrifício de Cristo, nós temos misericórdia. Não somos castigados, não levamos o castigo que deveríamos levar. Não é? É o sinal menos de Deus. E o que é graça? Graça é o sinal mais. Transgressão ou pecado, menos castigo, mais favor, igual a graça. Ou seja, Deus não apenas não nos dá aquilo que nós merecíamos, não apenas retira de nós o castigo justo, mas Ele ainda dá. Ele ainda dá por cima disso. Apesar de nós merecermos um castigo, não só não temos castigo, como temos bênção. Somos abençoados sem medida. Sem medida. Pela graça de Deus. O amor de Deus. Deus não apenas nos retira um castigo, Ele ama-nos.
Eu posso não castigar alguém, isso não significa que eu amo essa pessoa, mas Deus faz mais, Ele vai mais além. Ele não apenas perdoa, Ele ama. Diz o apóstolo Paulo, se Deus entregou por nós o seu próprio Filho, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Todas as coisas. Estávamos a falar ontem nos teens de Efésios 1, né? Que em Deus, em Cristo, nós temos todas as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos estão em Cristo. Todas. Não fica uma só de fora. Está tudo em Cristo. Todas as bênçãos espirituais que nós precisamos estão lá porque Deus dá pela sua graça. É o sinal mais de Deus. E este é o convite de Deus. Entra no trono. Chega-te com confiança ao trono da graça, ao trono da misericórdia, para que possamos alcançar ajuda em tempo oportuno. É em tempo oportuno. É no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Aí a porca torce um bocadinho o rabo, porque nós, quando precisamos de ajuda, queremos na hora, logo, é já. Mas é em tempo oportuno. Está escrito. É em tempo oportuno. Oi? Ali. Oportuno. Okay. Portanto, isto exige paciência. Temos que entrar no trono da graça, confiantes de que vamos alcançar misericórdia e achar graça, porque Deus é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de graça, mas vamos ter que ter paciência e esperar pelo tempo oportuno, que é o tempo de Deus, para alcançarmos a ajuda que precisamos. E isso é difícil também, é outra dificuldade de reter a nossa confissão. Reter a nossa confissão quando não vemos nada é difícil. É difícil. Não é? Não vemos nada, não sentimos nada, parece que Deus se esqueceu de nós. Tudo à nossa volta diz que Deus nos está a ignorar. Mas aí chega a altura de ter fé. Confiar que Deus é verdadeiro, que a sua palavra é viva e eficaz e de que Ele é um Deus de misericórdia e de graça e que vamos alcançar ajuda no tempo oportuno, no tempo de Deus. Amém? Então, entra no trono. E o trono é em qualquer lado. Porque Deus está acessível. Podemos ter comunhão com Ele. Não é? Como João dizia lá na sua carta. Temos comunhão com Deus. Onde quer que estivermos. Porque estamos unidos a Ele. Somos filhos. Somos o seu corpo. Somos família. E Ele, como o omnipresente que é, está disponível para nos receber em qualquer lado, em qualquer altura, em qualquer circunstância.